assim como eu não consigo cravar um favoritismo também para CRB e Remo. Eu ainda não consegui ver o jogo, a reprise do jogo de Remo e Volta Redonda, que foi o fim do 100% do Remo como mandante na Série B. Contra o Botafogo foi um CRB que desempenhou muito mal, né? O CRB que não conseguiu acionar as principais figuras de criação, o GG muito discreto na partida, não conseguiu explorar alguns momentos de exposição que o Botafogo do Alan Al teve. Aqui eu entendo que a gente tem um jogo também em aberto, pelo que as duas equipes conseguem apresentar na competição. Um empate aqui não seria nenhum absurdo, tá? Pensar no jogo contra o Remo, domingo, com 2 desfalques, né? O Baggio e o Meritão não jogam essa partida, e agora o Barroca tem um problemão para esse jogo contra o Remo aqui no estádio Rei Pelé, que vai ser outro jogo duríssimo, duríssimo. Quando a gente bota na parte de cima da tabela, se a gente pegar os 6 primeiros colocados, Goiás, Remo, Coritiba, Vila Nova, Avaí e Novo Horizontino, o CRB não jogou com ninguém. Nenhum dos 6 primeiros o CRB enfrentou ainda. Ou seja, Heródio, o que isso quer dizer? Que os jogos difíceis ainda estão por vir. E já começa domingo contra o Clube do Remo. A parte fácil passou. A parte fácil passou. A parte difícil vem agora. Enfrentando Goiás, Remo, Coritiba, Vila Nova, Avaí, Novo Horizontino. Agora é que vem a parte difícil do campeonato para o CRB. Como eu disse na live pré-jogo hoje, a vitória contra o Remo seria fundamental para dar uma gordurinha. Não foi possível. Mas a campanha do CRB ainda é muito boa. E tem muito jogo pela frente. Agora tem que abrir o olho. O CRB jogou fora de casa contra o Amazonas. Jogou horrível, empatou. O CRB jogou contra o Botafogo, horrível, perdeu. O CRB jogou contra o Paysandu, teve chance de ganhar e não venceu. Sei não o que é que vai acontecer, hein? São adversários mais fortes a partir de agora, né? Sem dúvida, são os adversários que estão na parte de cima da tabela. E aí vai ser muito de aquele olhar, Emerson, do copo meio cheio ou meio vazio. Ele meio cheio é um CRB que compete com os times mais fortes. Ele meio vazio é que até agora ele só enfrentou praticamente times em que estão na zona de rebaixamento, abaixo da qualidade que o CRB apresentou. E mesmo assim, ele vem dessa sequência de alguns empates, ou seja, desperdiçar pontos importantes dentro dessa condição. É como se você tivesse se aproximando aí do primeiro terço da competição para você literalmente ver o que o CRB vai procurar dentro da competição. O Remo, rapaziada, um dos principais times da Série B, segue invicto nessa temporada. O único invicto da Série B, né? 9 jogos sem perder, 4 vitórias e 5 empates. Mas nem tudo é flores por lá não, tá? Empatou com Volta Redonda em casa. A gente esperava uma situação diferente, né? Do Remo sendo mais propositivo. Acredito que esse esquema do Remo com 3 zagueiros não tenha feito a boa, né? Não tenha feito efeito, não tenha surtido efeito nesse jogo contra o Volta Redonda. Não acho que é culpa de Daniel Paulista não, tá longe disso. Vinha dando certo esse esquema com 3 zagueiros. Era normal ele manter esse esquema para essa partida, porém não deu certo, né? Ele que vinha ganhando muito meio de campo com esse esquema, que ele botava os alas ali no meio de campo e ele pressionava nos corredores, né? E aí o meio de campo muito forte do Remo conseguia roubar a bola muito rápido. Dessa vez não funcionou, não sei se foi por posicionamento dos próprios jogadores ou do Daniel, mas os alas começaram a partida muito atrás, fazendo aquela linha de 5, né? Então o Volta Redonda estava macetando ali o meio campo, estava pressionando, o Volta Redonda estava melhor na partida, abriu o placar. Parecia que ia dar chabu, mas o Remo reagiu rápido, fez o gol e aí depois teve oportunidade de virar até o jogo. Não foi a melhor partida, talvez tenha sido a pior partida do Remo na Série B, mas temos também que dar moral aí pro Volta Redonda, que jogou muita bola. Gente, é normal você ter resultados ruins em Série B, mas não pode virar padrão, tá? O Remo tá começando a ter muito empate e pouca vitória. Não é pouca vitória, né? 4 vitórias, mas tem que se ligar nisso aí, tem que vencer
mais do que perde. O Remo, que nessa próxima rodada tem um confronto direto contra o CRB, é fora de casa. O Remo ainda não venceu fora de casa, precisa dar uma resposta rápida na tabela. Segue como um dos favoritos ao acesso, tá aí com 60%. No Prisma, o CRB decepcionando mais uma vez fora de casa, né? Tá certo que o time não perdia, há muito tempo, mas decepcionou, não fez um bom jogo diante do Botafogo e acabou sendo derrotado. E é um resultado que dói, tá, meu irmão? O time cai 4 posições, segue ali muito próximo, inclusive do vice-líder, né? Tá 2 pontos do Remo, a Série B tá muito achatada. Mas são pontos que vão fazer falta, né? Tá aí com 40% no nosso Prisma. Mas essa sequência vai ditar muito do que o CRB pode Isso vai ter um pode posicionamento fazer claro, né? na competição. O Igor Meritão recebeu o 3º cartão amarelo, assim como o Douglas Baggio. O Meritão, eu até entendo, foi parar um contra-ataque, né? O cartão amarelo foi bem tomado, digamos assim. Agora do Baggio ele foi simular, tentou cavar um pênalti, recebeu o amarelo por simulação. Os 2 jogadores desfalcam o CRB contra o Remo no